Boa tarde! Hoje nós estamos aqui para mais uma live dentro da nossa quaresma Caminhos de Hildegardes. E hoje vamos falar sobre mais um grupo de vícios. Será o quarto grupo. Sejam todos bem-vindos, muito boa tarde. Segunda-feira, avisem os amigos, por favor. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Mega Aragão, Denise, Luciane Guzmão, Holanda, muito boa tarde. Doris, boa tarde. Um prazer te ter aqui. Luciana Menezes, Vera, muito boa tarde. Convidem os amigos, por favor. Rita de Cássia, boa tarde. Vamos ouvindo a música até o Instagram, comunicar as pessoas. Neila, comunicar as pessoas que estamos ao vivo. A Ana, Andréia, boa tarde. Ana Rocha, por favor, convidem os amigos, que hoje o assunto vai ser bem interessante. Cris, boa tarde, Cris. É um prazer ter todos vocês aqui. Renilda, boa tarde. Que alegria ter vocês aqui, gente. Convidem os amigos. Alessandra, por favor, convidem. Jordânia, Tereza entrando aqui agora. Hoje nós vamos falar sobre o quarto grupo de vícios. Espero que vocês aproveitem bem o conteúdo que nós vamos entregar aqui hoje. Ajudem o Instagram a me entregar, porque ele está me boicotando, gente. Matilde, boa tarde. Alô, doutor Elô. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Avisem os amigos, por favor, vão convidando os amigos. A música se chama Seja Você, da Fraternidade O Caminho. Viva a vida, não demore. Pra que se preocupar? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Se no final o caso entre você e Vou chamar meu auxiliar aqui. Valmira, boa tarde. Viviane, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Me ouvem e me veem bem? Nós já vamos começar. Não se esqueçam que estão no processo. Cuidado com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que você não é. A vida não é um teatro e o meu reality show. Você é um cristão e não ator. Então vamos lá, gente. Vocês me ouvem bem? Já podemos começar aqui, né? Já vamos começar. Nina, boa tarde, Nina. Então já vamos começar aqui hoje para mais um grupo de vícios e virtudes, onde vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. Meire Semijoias está aqui. Aliás, nem é Meire Semijoias mais, é Meire Influencer. Meire Influencer. Muito boa tarde, muito boa tarde. Gente, eu vou tirar os óculos para eu não ver os comentários, porque senão eu me perco aqui. Depois eu volto para a gente retomar, tá? Hoje nós vamos falar sobre mais um grupo de vícios e virtudes, tá? E eu vou apresentar para vocês mais algumas das vértebras que estão interligadas com esses grupos de vícios e virtudes. Lembre-se que nós estamos falando aqui de um processo de autoconhecimento. Não é uma tabela matemática onde vocês vão utilizar para se julgar ou julgar outras pessoas. Lembrando disso aqui, tá? Então vamos lá. E uma coisa que eu quero reforçar aqui, muita gente está me falando: Lu, eu tô tendo muita dificuldade de entender. Para mim, às vezes, fica muito confuso. Gente, isso é natural. Se você é qualquer coisa parecida comigo, você vai ter dificuldade de entender.
Para algumas pessoas que já ouviram falar sobre isso, né, elas têm uma certa facilidade, outras vão demorar mais um tempo. Eu só falo para vocês, não desistam, esse é um processo, tá? Você está num processo de entendimento. Se você parar aqui, você não vai evoluir nesse tipo de conhecimento, tá? E o que eu estou trazendo aqui, mostrando vértebras que estão conectadas com emoções e com órgãos, tá? Isso aqui não é uma novidade, não é uma visão, não é uma profecia. Isso aqui é científico. Qualquer pessoa que é da área da saúde sabe disso. Qualquer pessoa que é da área da saúde estudou isso, tá? Se você estudou ali fisiologia, anatomia, tá dentro disso tudo aqui, tá? Lamentavelmente, quando a gente fosse ao médico, esse teria que ser um parâmetro para a nossa consulta. Porém, não é. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui é a ciência. Não é uma visão, a profecia de Santo Hildegard, tá bom? Ainda que ela já tivesse conhecimento disso lá na Idade Média. Mas isso aqui é científico. Isso que eu estou apontando aqui para vocês, em livros de medicina, vai estar apontado, tá bom? Então, vamos lá. Nesse próximo grupo de vértebras que nós vamos trazer aqui, que vai estar dentro do grupo, do quarto grupo, é quando o homem cósmico está no centro do universo, tá? E ele vai olhar lá para a região sul, para o lado sul, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, tem um pouquinho lá no meu feed sobre isso, e vocês vão ter um melhor entendimento, tá? Sobre essas coisas. E nessa região, para onde ele olha, vai estar muito conectado com a parte sexual, tá? Vai ter muita conexão aqui com a nossa parte sexual. Então é muito importante também para aqueles casais que pretendem engravidar, para as mulheres que querem melhorar essa comunicação com os órgãos sexuais, tá? Querem tá trazendo essa ativação, casais que estão buscando a fertilidade, tá? É muito importante aqui nesse sentido. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são um conjunto de vértebras que vai estar ligado com várias partes aqui da nossa coluna vertebral, né? Ontem nós já vimos que teve um que pegou aqui parte da lombar e parte da torácica, né? Aqui nesse grupo 4, nós vamos ter duas últimas vértebras aqui da nossa lombar. Lembrando que a nossa lombar está baseada aqui no conflitos de ter, né? A lombar é que faz com que a gente se erga, se mantenha de pé, levante, não é mesmo? Levante ou fique ali resignado, porque se você fizer esse movimento, você vai entender que a parte da coluna que está completamente envolvida neste movimento de levantar-se e de curvar-se, tá? É a lombar, tá bom? Nós vamos ver todo o sacro, as 5 vértebras aqui do sacro e uma das vértebras que vai estar aqui no cóccix, que é esse negocinho pequenininho aqui, que é uma base, tá? Nele, nós vamos ter 4 vértebras que não são praticamente vértebras, que são facetas, tá? E uma delas nós vamos ver hoje. Amanhã eu vou falar melhor do cóccix para vocês, do cóccix para vocês, mas principalmente o sacro vai pegar todo aqui. E agora, nesse momento, nós vamos entender o seguinte: por que vocês acham que chama sacro? Por que vocês acham que isso aqui chama sacro? Aqui vocês vão entender também por que no começo, né, quando eu comecei a falar dos primeiros vícios, que uns estavam ligados lá com a pocilga, né? As pessoas achavam que era a base que estava ligada com a pocilga, né? A parte mais sagrada que nós temos. Sacro vem de sagrado. É sagrado. Então, tudo que está ligado com a nossa parte sexual é sagrado. É sagrado. Entendam isso. Por isso que chama sacro. Tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? Conflitos ligados com o ter,
com o ser, com o permanecer ereto, né, com a questão de se impor diante do mundo, e às vezes é uma imposição mais ligada ao material, e aqui a gente vai ter essa imposição muito ligada com as questões sexuais, né, de possuir alguém, de possuir aquela pessoa, de possuir alguém que é referência, de possuir alguém que está dentro de um padrão sexual, inclusive, tá bom? E essa parte do sacro, ela tá ligada às questões sexuais e de traumas sexuais e de rompimentos que nós temos com o sagrado. Quando a gente rompe um princípio que é sagrado. Então, a fecundação, o ato de nós podermos gerar uma vida através do ato sexual, eu não estou falando aqui de ponto de vista moral, tá? Não. Isso é sagrado. Isso é sagrado. Então, entendam muito bem isso. E aqui no cóccix, nós vamos pegar a primeira vértebra do cóccix, porque nós temos 4 aqui. Em algumas literaturas, vocês vão ver falar que o cóccix tem 5, mas não é não, tá? Amanhã eu vou explicar isso. Nós vamos ver aqui a primeira base, a primeira vértebra do cóccix também, que está ligada aqui à identidade. A quem somos? Quem realmente nós somos no mundo? Quem somos no mundo? Até aqui, vocês estão conseguindo entender? Tá ficando claro para vocês? Me digam aí, Márcia, prazer te ver aqui. Tá claro para vocês aqui, minha gente? Até onde eu falei? Enquanto eu bebo uma aguinha. Isso, Carla, obrigada por responder. Então, quando eu rompo com este processo, tá? Que faz parte de uma lei, é uma lei cósmica, é uma lei estrutural. Ah, Silane tá aqui. Silane, agora que eu te vi. Então, quando eu rompo com isso, coisas terríveis acontecem comigo. Cria-se uma desestrutura, tanto no meu corpo físico, quanto na minha mente, principalmente na minha mente e na minha parte espiritual. Conseguem entender a gravidade desse negócio? Qual é a gravidade? A seriedade disso? E essa coisa sexual é o que nós mais olhamos, tendemos a entender como suja, como menor. E nós necessitamos dessa energia para a nossa evolução. Por isso que Santo Hildegard fala tanto disso, voltado principalmente para a mulher, para a saúde feminina. Voltado para a saúde feminina. Entendam a gravidade, a seriedade desse processo, tá? A seriedade desse processo. Então, dentro disso aqui, a gente vai analisar conflitos que estão ligados ao nosso ter e ser, na posse das questões sexuais, que hoje está muito misturado, né? O dinheiro com o sexo, não é mesmo? Com o prazer pelo prazer. Perdeu-se aquela visão do sagrado. As pessoas não veem, é óbvio que a relação sexual, ela não tem só o sentido da procriação, né? Que se fosse assim, muitos casais não seriam estéreis, né? No sexo tem também toda uma questão de uma energia, que inclusive hoje eu fiz uma publicação, de uma energia que é a caritas. Essa energia, ela produz a vida, né? Ela pode produzir a vida. E quando a gente fala da energia produzir a vida, produzir a energia vital, é a energia vital para as pessoas que estão envolvidas no ato sexual também. Desde que esses atos, eles sejam feitos dentro de o amor mútuo, a admiração mútua, respeito mútuo. Consegue perceber
como a nossa sociedade está perdida nesse sentido? Quanto a nossa sociedade está muito perdida nesse sentido? E aí, dentro desses aspectos aqui, nós vamos ver mais um conjunto de 8 vícios e virtudes que eu vou trazer aqui para vocês. Lembrando que esse trajeto que eu estou falando aqui para vocês está na quarta etapa da nossa evolução espiritual. Na quarta etapa ali da nossa vida espiritual, da nossa maturidade espiritual. E vocês lembram qual que é essa quarta etapa? É o cume da montanha. E o cume da montanha, ele é íngreme. É você pegar uma montanha íngreme. É você sair de uma situação confortável e ir para essa montanha íngreme. E aceitar os desafios. É quando você toma as rédeas da sua vida e fala: eu vou subir a montanha. Eu vou enfrentar isso porque eu quero as coisas do alto. E no momento que você toma essa decisão, né, vários demônios começam a circular em volta de você. Porque você pegou as rédeas da sua vida para mudá-la. Gente, tem uma pessoinha peluda desesperada aqui. Não se importem com isso. Deve estar latindo com alguma coisa que está acontecendo lá no quintal, algum bichinho. Então, percebam que tem muito disso. Percebam que os vícios que nós vamos ver aqui, a todo tempo vão tentar nos impedir de dar passos nessa montanha, né? Nesse cume, porque é íngreme. Você precisa de muita força de vontade para ir. Então aqui a gente vai ver os vícios emocionais que vão nos atrapalhar. Os vícios emocionais que vão nos atrapalhar e vão nos atrapalhar muito nesse sentido, tá? Perfeito até aqui? Entenderam? Entendido? Dorothy, por favor. Dorothy. Algumas pessoas aqui já conhecem. Ela costuma ser obediente. Vamos ver. Entendido até aqui, gente? Dorothy. Difícil. Então vamos lá. Aí já falamos aqui e eu vou trazer para vocês os grupos de vícios e virtudes, tá? Que estão conectados aí com essas vértebras, tá? Quem quiser anotar, por favor, anotem. E anotem, por favor, isso que eu já falei aí também, tá bom? Que é muito importante que vocês anotem para perceber, ter essas percepções, essa autoavaliação de que em que momento vocês estão. Em que momento vocês estão? Em que momento que nós estamos? Esse aqui é a principal razão, né, desse nosso movimento aqui. Então, nesta vértebra aqui, que é a L4, que é a lombar 4, né? Que é a lombar 4. Regarde, boa tarde. Agora que eu te vi aqui. Então, que a L4, a lombar 4, é o que vai nos fazer levantar, né? Então, ela vai estar ligada ali à injustiça. Tá bom? Ao vício da injustiça. E essa injustiça, ela vai afetar o quê? Próstata. Lembra que eu falei para vocês que esse grupo de vícios aqui está diretamente ligado aos nossos órgãos sexuais. Basicamente aos nossos órgãos sexuais, tá? Então, vai estar ligado ali com a próstata, o útero, o cólon e o ciático, tá bom? Então, vai causar problemas nessas regiões. Perda da libido, por exemplo, pode vir aí. Prostatites vem aí. Debilidades, colites,
todo tipo de sofrimento ali no útero, miomas, sangramentos, abortos involuntários. Isso pode ocorrer muito aí em função desse vício da injustiça, tá? Deixa eu ver o que mais dá para falar aqui. Moléstias menopausáticas. Quando a pessoa ela entra na menopausa precocemente, por exemplo. Então, você deixa esses órgãos improdutivos, né? Eles foram feitos para florescer, para gerar vida, né? Para que se possa plantar uma semente ali e essa semente nascer, né? Que é o feto ali. E, no entanto, isso não acontece. Pode ter muita relação, tá, com a injustiça. E a injustiça a gente corrige com justiça. Sermos justos é muito importante. E aqui que entra aquele conflito do ter, porque às vezes pelo ter, né, a gente começa a cometer injustiças. As infidelidades, por exemplo, que acontecem nas relações, isso é uma injustiça com o outro. Todas essas questões podem trazer muitas energias degenerativas para esses ossos órgãos, tá bom? Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo aqui. Eu não quero me perder para não delongar. Pode acontecer com esse vício, eu vou falar muito aqui também, já vou passar para L5, tá? Já vou passar para L5, vocês vão entender. Não, no homem pode ser prostatite, pode ser falta de libido, pode ser incompetência sexual, entendeu? Pode ser câncer de próstata, pode ser muita coisa, gente, que vai acometer isso aí, tá? Então aqui nós vamos passar para L5, é a última da lombar aqui. É o vício de número 24 e que a gente, percebam bem, nós estamos aqui no cume da montanha, tá? E que a gente pode entender lá no meu feed, lá na guia, vocês vão ter isso como falta de vontade, tá? Como falta de vontade. E essa falta de vontade pode ser traduzida como preguiça. Tá? É aquela pessoa cômoda, é aquela pessoa que não quer fazer, é aquela pessoa que não quer realizar. A gente tem uma montanha para subir. O que a pessoa precisa nessa etapa? Ela precisa de muita força de vontade. Ela precisa de muita força de vontade. Então, a preguiça, que é a falta de vontade de realizar qualquer coisa, vai estar acometida nisso aqui. Tá bom? E se você parar para pensar, a preguiça, ela tem uma conexão com a injustiça. Percebem como tudo se conecta? Ela tem uma conexão com a injustiça, por quê? Porque quando você tem preguiça, você sobrecarrega outras pessoas que estão à sua volta. Já percebeu isso? Dorothy, pelo amor de Deus, você sobrecarrega pessoas que estão à sua volta. E se você age dessa forma, você age com injustiça. Tem um quê de injustiça, tem um quê de soberba em ser preguiçoso. De você se acreditar melhor do que os outros. De que todo mundo tem que te servir. De que você não tem que fazer nada para o outro. Eles é que tem que fazer por você. Percebe? E muitas vezes a gente esconde essa preguiça na vontade de Deus. Eu estou esperando a vontade de Deus. Estou esperando a graça de Deus. A graça, ela já existe, ela já está aí. A graça é a sua própria vida. Se você não tomar as rédeas, porque nessa região aqui, lembre-se, no cume, é naquele momento em que você decide tomar as rédeas da sua vida e subir a montanha. E subir a montanha. E você toma isso e você vence isso com o quê? Com coragem. Essa coragem
que é falado aqui nesse vício é a disposição, gente, tá? Não é aquela coragem, é a disposição. Entendam isso aqui como uma disposição, tá bom? Esse vício, ele vai estar ali ligado nas articulações, tá? Diretamente nas articulações, também ligado ali ao ânus, ligado à próstata, ligado ao útero, tá bom? E ligado às coxas, aos pés, porque você precisa disso tudo para movimentar-se. Gente, me deem um minuto, por favor. Dorothy, vem aqui. Vem. Você não é assim. Você não é desse jeito que está acontecendo. Vem. Me desculpem, já dei um jeito ali na quatro patas. Então, você precisa dessas articulações, dessas movimentações. Lá no feed vocês vão ver que está muito ligado também com o joelho, com os pés. Para quê? Para caminhar, para articular, para ir para cima. Você precisa disso. Você precisa sair do lugar. É um lugar onde o comodismo não cabe, onde a preguiça não cabe. E isso aqui, gente, preguiça, é algo que eu já inclusive falei sobre isso, vocês vão poder ver em lives aqui. Preguiça é diferente de procrastinação, tá? Deixa eu ver o que estão falando da Dorothy aqui. A Dorothy é uma bênção de Deus. Só. Minha amiga falava assim, para não falar outra coisa, ela chamava tudo de bênção. Tudo que dava problema, ela falava, nossa, isso está uma bênção. A Dorothy estava uma bênção hoje. Agora ela vai ficar quietinha ali na cama dela. Então, gente, me desculpem aí. Aí agora nós vamos passar, vamos continuar aqui. Dessas articulações nós vamos ter problema lá, que vão ser problemas hormonais, problemas de hemorroidas, pode dar isso aí também, arritmias, problemas nas articulações, problema na cadeira, tá? Problema de lumbago, deixa eu ver aqui, problemas hormonais, sofrimento nas articulações de todas as ordens, tá? Arritmias hemorroidais, que falam aqui. Então, todas essas coisas podem afetar em função dessa articulação dessa vértebra aqui, que vai estar articulada diretamente aqui com o sacro, tá bom? E nós vamos passar aqui para o vício de número 25, que vai estar aqui na primeira vértebrazinha, do sacro. São 5 vértebras. Primeira vértebrazinha aqui do sacro vai falar do esquecimento de Deus. É o vício do esquecimento de Deus. O que é o esquecer? É diferente de ser ateu, tá? É diferente de ser ateu. Nós acreditamos em Deus, fomos criados com a crença em Deus, de que Deus existe, de que Deus é por nós, só que nós deixamos, nós esquecemos. Nós não reverenciamos, nós não agradecemos, nós passamos a banalizar todas as coisas que acontecem, a vida que é gerada, né? Às vezes temos filhos, nem agradecemos pelos filhos que temos, né? Pelo cachorrinho que a gente tem ali, que é uma vida. Olha que coisa divina. Olha que coisa divina que é um animalzinho, que é uma planta que nasce e que tem todo o seu percurso, que são árvores frutíferas ali que te alimentam, árvores que proporcionam ali um frescor, que deixam a terra com uma umidade, o sol que nos aquece. Nós banalizamos essas coisas, e quando a gente faz isso, a gente esquece de Deus. Então é um esquecimento de Deus, e nós só conseguimos alcançar isso, curar isso com a santidade. Tá? Com a santidade. O que é a santidade, gente?
é a santificação de tudo. Tudo é sagrado, é sacralizar tudo. Sacro, tudo é sagrado. O meu alimento é sagrado. Este momento que eu estou aqui com vocês é sagrado. Por que é sagrado? Porque ele pode ser o último momento. A depender da vontade de Deus, se ele desligar uma coisinha ali em cima, ó, acabou para mim. Acabou para mim. Então isso aqui, esse meu momento é sagrado. Eu tenho que ser a melhor expressão daquilo que eu posso no mundo neste meu momento aqui. Tá? E esta vértebra, ela está ligada também com as articulações, tá bom? Tá ligado com as articulações, com as nádegas, tá ligado ali com o nosso útero, com os ovários, tá? Com essa parte ilíaca aqui também. Então ela vai trazer inúmeros problemas, tá? Problemas de isquemia, problemas ali nas articulações, articulação da cadeira aqui, tá? Dessa movimentação. Cânceres aqui nessa parte ilíaca pode ser provocado por isso. Infecções reumáticas aqui nessa região. Varizes podem ser provocadas por esses problemas. Hemorroidas, debilidade aqui nas articulações da perna, dos joelhos e aqui dos pés também, ligado ali também ao calcanhar e à panturrilha. Você pode ter esse tipo de problema. Transtorno circulatório, artrite, reumatose também nessas regiões, tá? E perigo de trombose. Então a gente percebe que ela vai mexer também com todo o nosso sistema vascular. Ok? Entendido até aí? Vício de número 26. Nós falamos aqui do último, foi o número 25. Então, o vício de número 26 vai estar ligado aqui com a nossa segunda vértebra, é a S2. Tá? Falamos aqui vício de número 23, L4, número de vício número 24, L5, vício de número 25, S1, vício de número 26, S2, tá? Que é o quê? É o que mais nos acomete e é o que a maioria das pessoas tem reclamado aqui comigo. É o vício da inconstância. Para você conseguir subir uma montanha íngreme, além da vontade, porque não é fácil, você não consegue subir isso aqui da noite para o dia, demanda muito esforço, você precisa ser constante ali no pouco que você faz, ser constante. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Uma vez que nós conseguimos identificar quais são essa doença, como reverter, como lutamos contra esses vícios. Então, dentro da minha guia ali, você tem alguns exercícios espirituais, algumas indicações para quem já identificou o vício. Então, eu estou passando algumas orientações para se fazer aqui. Ao final desta demonstração desse grupo de vícios, eu vou orientar melhor vocês, tá? Então, a gente vai usar elixires, orações. Alguns vícios aqui, o jejum é aplicado, para 6 deles não. Nós vamos falar disso aqui quando eu concluir, tá bom? Tem orações, tem conexão com a natureza, tem, como eu falei, alimentação, tem pedras que você pode usar para cada um desses vícios, tá bom? Ali na minha guia você já vai ter uma boa ideia do que fazer. Então pronto, aqui a inconstância, eu preciso ser constante um pouco. Nossa, eu tenho muita dificuldade, eu vou subir, eu só consegui subir um degrau, e se eu olho para o lado e vejo que o outro está conseguindo ir além, e eu me paraliso porque eu vou me comparar com o outro, eu não respeito o meu processo, porque cada um tem o seu processo, cada um tem o seu esforço, tá bom? Então, eu preciso reconhecer o meu pouco e ser constante naquilo que eu consigo fazer. É como eu falei aqui para vocês, não parem.
ao longo do processo, as coisas vão clareando. Às vezes, eu preciso ler uma coisa só 3, 4, 5 vezes. Se você for algo parecido comigo, você vai precisar ler muito. Eu sou uma pessoa extremamente limitada. Extremamente limitada. Para eu ter um certo entendimento mínimo de alguma coisa, eu preciso ler várias vezes, anotar várias vezes. E isso não te torna inferior. Há que se ser constante. Hoje eu aprendi isso. Eu estou com o livro, eu vou ler uma página por dia. Tá ótimo. Uma página por dia são 30 por mês. Então pare de se comparar. Faça o seu. Faça o seu e prossiga dentro daquilo que você consegue. Entende? Como que tem total conexão com todas as etapas da vida. Entende? É muito importante isso. Então a gente constrói isso aqui, né? Muda essa situação com a constância. Cultivando a constância. Ó, tá muito difícil, mas eu vou persistir, eu vou continuar fazendo. Hoje eu só consegui ler meia página, não tem problema. Mas eu fiz. Eu não parei. Porque se você para um dia, fica complicado. É que nem aqui nas lives, né? Eu vejo as pessoas falarem, hoje eu não consegui ver ao vivo, mas aí amanhã eu vou ver mais tarde. Aí se acumular 2 lives, você já fica assim, ai, nossa, tão difícil. E algumas pessoas têm que assistir 2, 3 vezes. Tem gente aqui falando, Sênia, eu tô assistindo a live pela 3ª vez. E é assim. E é assim, você assiste uma, escuta, depois você assiste, vai anotando, depois você assiste de novo, você tem outros insights, tem outra percepção. E é assim que a gente aprende. E tá tudo certo. E tá tudo certo se você precisar ouvir 10 vezes. Não tem problema. Você não pode parar por achar que você não compreende, tá bom? Então aqui nós precisamos da constância. Novamente vai estar ligado ali às nossas articulações, principalmente aos nossos pés. Por quê? Porque a gente precisa sair do lugar para caminhar, senão a gente vira uma planta, né? A gente fica plantado ali. Então a constância está ligada a um passo, nem que a gente dê um passo por dia, você está saindo do lugar. Um passo te tirou daquele lugar. Nossa, mas eu só dei um passo, não tem problema, você não ficou plantado onde você estava. Né? Nós não nascemos para isso, nós não somos plantas. Né? Então aqui vai ter problemas nas articulações dos pés, há perigo de trombose, também vai afetar hemorroidas, também pode ter aí uma imunodeficiência que vai causar algum tipo de câncer, tá? As articulações, artrites reumatoides são comuns neste tipo de vício, tá? Agora vício de número 27. Vício de número 27 vai estar ligado aqui à nossa S3, tá? S3 é a preocupação com as coisas terrenas. É quando eu me preocupo só com o que tem no mundo, essencialmente com o que tem no mundo, tá? E essa preocupação é uma preocupação excessiva, tá? E a gente só consegue curá-la com... Ai, gente, desculpa aqui, porque minha alergia parece que tá voltando, aqui, coceira no nariz. A gente vai curar essa preocupação, esse desejo pelas coisas terrestres com a aspiração das coisas celestes, com a valorização das coisas celestes. Novamente, a questão de sacralizar o que é celeste, né? Sacralizar a vida, sacralizar a natureza. Não é colocar a natureza como sendo Deus, né? Mas é saber que elas são manifestações divinas. Que se eu tenho um bichinho ali, aquilo é manifestação divina. Que se eu crio galinha, aquilo é uma manifestação divina. Não é a minha mão que está fazendo aquilo acontecer. Que se eu tenho um filho, isso é manifestação divina. Eu tenho que educá-lo dentro deste contexto. Eu acordar pela manhã
é manifestação divina. Todos os dias, quando eu abro os olhos, esse momento em que eu ainda estou respirando, é manifestação divina. E é agradecer por isso o tempo inteiro. E é buscar todas essas coisas. Então, isso vai afetar também a nossa articulação, vai afetar as veias e vai afetar a próstata, tá? Então, novamente, problemas de hemorroidas, problemas de arritmias ali, ligadas às articulações, perigo de tromboses também aqui, tá bom? Debilidades hormonais, que também estão ligadas ali aos nossos órgãos sexuais. Cistites são muito comuns neste caso aqui, tá? Imunodeficiências ligadas aí a esses fatores renais, tá bom? E o vício de número 28 vai estar ligado aqui a S4, tá bom? S4 é a dureza do coração. Essa dureza do coração é diferente de uma dureza do coração que nós falamos lá atrás, tá? Por quê? Porque o que causa essa dureza deste coração aqui é a questão da pessoa ser muito obstinada. Como que eu vou falar aqui? Dela não ter um coração contrito. Ela não ter um coração contrito, porque às vezes é uma obstinação, inclusive no não perdão, né? Aqui tem muita ligação com a questão da justiça também. De nós nos tornarmos impiedosos, tá? Então, é um coração que não perdoa, é aquela pessoa que guarda muito rancor, né? Vamos colocar aqui que está muito ligada à mágoa aqui também. Esse vício, ele vai ter um impacto também nas nossas articulações. Percebam que tudo que se relaciona ao movimento está nesse grupo de vértebras. Tudo que está questão do sexual e do movimento está tomando conta desse grupo de vértebras. Nós precisamos das nossas articulações, do nosso movimento para subir o cume. Tá bom? Sem isso a gente não consegue. A articulação dura ali é igual um carro, né? Que tá com as engrenagens duras, sem lubrificação. Então, se a gente se paralisa nesse sentido aqui, nós não conseguimos subir o cume, nós não conseguimos ir para frente. A gente vai ficar plantado no lugar, tá bom? E aqui vai acometer articulações e testículos, tá? Articulações e testículos. O que pode causar? Câncer de testículo, debilidades hormonais aqui, porque lembrem-se que quando a gente fala de hormonais, a gente não está falando só de tireoide, porque aqui tem todo um acometimento, essa região, ela tem uma ligação também, que é um eixo HPA, que a gente chama aqui, não vou usar termos muito técnicos para vocês não ficarem doidos, tem uma ligação ali com as nossas adrenais, tá? E por isso que essa região aqui, tem uma ligação sensível, nervosa com as adrenais, essa região, ela pode causar distúrbios hormonais, tá? E esses distúrbios hormonais podem causar câncer de testículo, tá? Câncer de testículo, hemorroida, sofrimentos ali varicosos, tá? Aquelas pernas que paralisam ali, porque toda a estrutura vascular na perna fica prejudicada em função desse vício aqui, tá? Transtorno circulatório em diversos órgãos, tá? Enfermidades nas mãos, principalmente nas articulações das mãos, os órgãos sexuais, pode ter um problema que vai afetar, inclusive, o cérebro, tá? Perda da memória, isso pode acontecer muito também. Esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Endurecimento aqui do tecido conjuntivo,
fibromialgia e esclerose em diversos órgãos. Percebam que é algo feito para nos paralisar, né? Para a gente não avançar na montanha. A gente não consegue ir além. Vício de número 29 vai estar ligado aqui a S5, é a última vértebra aqui. Última vértebra, é a S5, que é uma vértebra aqui a última vértebra aqui do sacro, tá bom? É S5. Então, ela vai estar ligada a questão da ganância, de querer só para si, de não compartilhar, de querer cada vez mais. E o que nos traz para esse aliás, minto, gente, eu falei 29? Eu falei foi 29, ganância? Não, tá errado, tá? É a discórdia. 29 é a discórdia, tá bom? Não, minto, é 30 que é a discórdia. Eu tô enxergando errado. Então, isso aqui é a ganância, tá? 29 é a ganância. A ganância, ela só vai ser compensada se eu tiver um sentimento de desapego com as coisas materiais, tá bom? Eu vou ter um desapego pelas coisas materiais. Eu preciso desse movimento de desapego, de saber que tudo que acontece de mais importante, que está no cume dessa montanha, não interessa o que eu precise para subir, o que mais me interessa é o que está no alto, que é a tenda de ouro, que é onde eu vou encontrar total proteção de Deus, onde eu vou me sentir abrigado. E me desapegar das coisas que estão ali pelo caminho. Porque as coisas que nos prendem, né, nos fazem ficar apegados às coisas da terra aqui, que é aquelas que nos causam comodismo, inclusive. E esse vício aqui também vai afetar ali as articulações. Vai causar lumbago, vai causar dores articulares, vai causar câncer, alguns tipos de câncer, reumatismos, também debilidades hormonais, hemorroidas, artrites hemorroidais aqui também, artrites reumatoides, tá? Articulações inflamadas, inclusive problemas na mente também, tá? E nós vamos aqui para a primeira vértebrazinha aqui do cóccix, tá? A primeira vértebrazinha aqui do cóccix, que vai ser o vício da discórdia, que é onde eu fiquei atrapalhada aqui, que é o vício da discórdia. Lembra-se quando a gente falou lá nesse lugar, que é o cume da montanha, o que acontece? A gente tem um vício muito de querer argumentar, querer ser o dono da razão. E esse vício traz muita discórdia. Né? O que tem que prevalecer ali é o nosso exemplo. A gente está aqui no pé da montanha, muitos de nós aqui no pé da montanha, quando você olha, quando você vê alguém falar, vamos subir a montanha, eu acredito, é assim que acontece, você tem que usar tal equipamento, é uma coisa. Quando eu vejo a pessoa lá no meio da montanha, chegando lá no cume, é diferente, né? O exemplo arrasta outras pessoas. Então aqui essa nossa linguagem tem que partir do exemplo, daquilo que somos, que às vezes a gente perde muito tempo discutindo aquilo que é e não colocamos em prática aquilo que a gente acredita. E aí quando a gente olha, nós ficamos aqui perdidos no caminho. Nós ficamos completamente paralisados, porque a gente perdeu tempo discutindo sobre
e não colocando em prática. Este conjunto de vértebras aqui nos chama para o movimento. Percebam que elas nos chamam para o movimento. E eu atendo pessoas aqui o tempo inteiro que às vezes chegam com limitações de movimento. Por quê? As articulações foram feitas para serem usadas. E aquilo que eu não uso, quem tem carro aqui sabe, né? Se a gente não usa, se a gente não dá partida e não faz aquela engrenagem rodar, o que que acontece? Dá problema. E nós não somos diferentes. Então, tanto o nosso corpo precisa deste movimento, quanto o movimento do nosso corpo na direção daquilo que é de Deus, na direção daquilo que nós queremos construir para a nossa espiritualidade, causa o mesmo movimento na nossa alma. Por quê? Não falávamos aqui na última live que Santo Hildegard fala que o corpo é a oficina da alma? Isso é muito importante. É muito importante a gente ter essa clareza, esse entendimento. Então aqui a discórdia vai causar problemas onde? Na nossa articulação. No reto, nos ovários, no útero, no ilíaco, no nosso traseiro ali, no bumbum, tá? E todas as nossas articulações dos pés, joelhos e pés, tá? O que vai causar aqui? Câncer, debilidades, enfermidades aí autoimunes, imunodeficiências, paralisia, predisposições a vários tipos de infecção, reumatismos, debilidades hormonais, sofrimentos com varizes, hemorroidas, debilidades diversas das articulações, nos pés, pés frios, pernas débeis, calcanhares com problema, calcanhar e panturrilha com problema, transtorno circulatório, artrites nas articulações e problema na escadeira, aquela dor que se sente por não ter um movimento. E são alguns tipos de deficiência que podem ser causados por esses vícios. Vocês conseguiram entender um pouco o quanto é inversamente proporcional? Porque a gente pensa que o sagrado está aqui em cima, né? Não, o sagrado está aqui. O que há de mais sagrado está aqui. Por isso que chama sacro. Percebam quanto a nossa sociedade atual pode estar muito perdida, né? Perceba quanto a gente tem que saber educar os filhos, né? Isso é um chamado muito grande para quem tem filhos. Cãibras nos pés também tem relação. Não é incrível isso, gente? Ficou fácil de entender? Alguém tem alguma dúvida? Porque amanhã nós vamos entrar no nosso último grupo de vícios aqui. E depois eu vou fazer um resumão para você. Eu nunca sei o vício de cor, gente, pelo número, tá? Ó, virtude do vício virtude do vício 28. Deixa eu ver aqui. Que é a dureza do coração, que é a obstinação, né? É o arrependimento sincero. É o arrependimento sincero. Então, minha gente, tem todas as dúvidas. Mas é assim mesmo, gente. Aos poucos vai fazendo sentido. Uma coisa que eu quero falar para vocês, o temperamento, o meu temperamento? Não. Gostaria de ser. Sou completamente o oposto do fleumático. Então, gente, o que a gente precisa? Vou precisar rever a live umas 30 vezes para identificação. A assimilação é boa, de estarmos aprendendo. Então, gente, e isso também vai conectar-se, porque nós vamos falar de temperamento lá na frente, tá? Então, os temperamentos têm a ver com a estrutura do nosso corpo, não é verdade?
com a estrutura, com a formação do nosso corpo, com as inclinações que nós temos, tanto boas quanto más. E o que eu tenho para falar para vocês aqui? Todo mundo fala, eu tenho todas as coisas, eu penso que eu tenho todos os vícios. Isso é natural, porque são inclinações do nosso corpo, são as nossas inclinações, e nós somos inclinados para o vício. Nós somos inclinados para o vício, para o comodismo, para tudo isso. Agora, uma coisa é inclinar-se, uma coisa é ter vontade, outra coisa é ir fazer. Por exemplo, as meninas aí, né? Se a gente vê um homem muito bonito, né? E os meninos que estão aqui, se vê uma mulher muito bonita, muito bem feita, toda desenhada, sexualmente atraente, né? Nós mulheres também, se vê um homem forte, másculo, sexualmente atraente, é óbvio que a gente vai admirar e em algum ponto da nossa mente a gente deseja. Aquilo é natural. Eu acho interessante quando o padre Paulo Ricardo fala sobre isso. Vê uma mulher passando com roupa curta, ele já vira o rosto para o outro lado. Por quê? Porque é da carne desejar, você não está morto, né? Você vai desejar aquilo. Você vai desejar. Uma coisa é você desejar. Outra coisa é você ceder ao seu desejo. Conseguem entender que quando eu falo de inclinação, eu estou falando disso, né? Eu estou falando disso. Uma coisa é inclinar-se, outra coisa é inclinar-se, é efetuar a sua inclinação, é ceder a sua inclinação. Uma coisa é inclinar, outra coisa é deitar na cama. Inclinado a é uma coisa, né? Então, o nosso maior desafio aqui é porque as inclinações do nosso corpo vão para isso, né? As inclinações do nosso corpo vão para isso. Se vocês lerem o post que eu coloquei hoje lá, falando das 7 forças divinas, né? Nós temos ali os vícios, que eles são uma presença masculina, que estão muito ligadas aqui ao nosso corpo. E as virtudes, elas têm uma aparência feminina, né? Não uma aparência feminina por serem mulheres, mas ligados ao feminino, porque dentro de nós, tanto homens quanto mulheres, nós carregamos o feminino e o masculino. E o feminino é aquilo que é de mais puro, que é de mais elevado. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter este respeito, né? Então, minha gente, eu fico muito feliz, agradecida pela presença de vocês aqui hoje. Não me abandonem nesse processo, que a gente possa evoluir aí o exercício de hoje. Ir lá no grupo de número 4, fazer a mesma coisa. Você vai ler um por um, fazer ali uma escala, tá? Uma tabela. Vai jogar de um lado ali, do lado esquerdo você vai colocar vícios, do lado direito você vai colocar as virtudes. Diante do que nós comentamos aqui, sobre inclusive as doenças, os acometimentos, né? As características de cada vício, você vai colocar na escala de 1 a 10. O que aquilo impacta mais na sua vida, tanto o vício quanto a virtude. Olhem para a virtude também, por favor, tá? Tá tudo interligado, gente, tudo interligado. Vamos fazer os exercícios, me marquem, por favor, tá? Me marquem, tirem fotos, tentem compartilhar com os amigos, copiar o link dessa live, mandar para os amigos, já que o Instagram não está permitindo que as minhas lives sejam compartilhadas nem por mim. Então me ajudem a levar este entendimento ao maior número de pessoas, tá? Eu quero atingir o maior número de pessoas possível. Então muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Fiquem todos com Deus. Amanhã, às 12h12, estaremos aqui novamente para aprendermos com Santo Hildegard. Amanhã nós vamos concluir
essas 35 forças curativas e vícios que tentam nos paralisar, tá bom? Muito obrigada pela presença e paciência de vocês em me ouvir. Até amanhã, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana.